Atlético de Madrid e Real Madrid empataram o derby aqui da capital espanhola em um jogo que contou com incidências que levaram a partida a ficar parada 25 minutos. Antes de entrar mais no jogo, trazer as informações sobre as decisões dos técnicos antes da bola rolar sobre as escalações. O Real Madrid foi para esse jogo sem Kylian Mbappé e o Ancelotti resolveu voltar ao desenho que o Real Madrid tinha na temporada passada, jogou com 4 meio-campistas, sendo que um jogador que entrou no lugar de Mbappé, que está lesionado, foi Luka Modric. Portanto, o Real Madrid jogou com 4 meio-campistas. No Atlético de Madrid, a novidade foi Simeone escalando um trio ofensivo. Julián Álvares, Sorloth e Griezmann. O Atlético jogou em um 4-4-2, lembrando o esquema que Simeone utilizava há algumas temporadas atrás. O primeiro tempo foi muito tranquilo, os dois lados tentando o erro zero para não ter nenhum detalhe que fizesse o rival conseguir explorar o contra-ataque, característica das duas equipes. Então tivemos um primeiro tempo muito tranquilo, mas com poucas ocasiões de gol, com muito mais controle da partida por partes das duas equipes, que erraram pouquíssimos passes, e o jogo se concentrou basicamente no centro de campo. A partida se torna totalmente outra na segunda parte, principalmente depois do gol do Real Madrid. Aos 20 minutos do segundo tempo, Vinícius sofre uma falta quase na entrada da área, o Luka Modric cobra a falta, na verdade passando a bola para o Vinícius, que estava já na ponta esquerda. Ele passa por Rodrigo de Paul e cruza na área, onde encontra Éder Militão, que faz o seu primeiro gol em La Liga, que não foi de cabeça. 8 gols de Militão no Campeonato Espanhol e o primeiro, esse contra o Atlético de Madrid, que foi com o pé direito. O Real Madrid se coloca na frente no placar e Ancelotti começa a pensar em substituições para deixar o time mais defensivo e segurar o resultado. Já na cabeça do Simeone começam a passar ideias de como melhorar ofensivamente o Atlético de Madrid, que estava criando poucas ocasiões de real perigo para o gol de Thibaut Courtois. Mas depois do gol, o que acontece? A parte da torcida que fica atrás do gol do Courtois naquele momento começam a arremessar objetos no goleiro do Real Madrid, que vai pegando os objetos e mostrando para o árbitro. O árbitro pede aos alto-falantes do estádio que avisem que não é mais para jogar objetos, porque ele vai parar a partida. Objetos seguem sendo arremessados, o árbitro para o jogo, todos os jogadores vão para o vestiário e a gente fica 25 minutos sem a bola rolar. É o protocolo nesse tipo de casos e em outros casos que a gente vê que, em teoria, parece que agora serão aplicados os protocolos de La Liga. O árbitro para a partida, os jogadores vão para o vestiário e 25 minutos depois a bola volta a rolar. Após essa parada, os dois técnicos começam a pensar em substituições e o Ancelotti acaba tirando de campo tanto o Vinícius como o Rodrigo, colocando o Endrick em campo e colocando outros 2 laterais, ou seja, o Real Madrid termina a partida com 4 laterais e um atacante em campo. Já do lado do Atlético de Madrid, o Simeone vai fazendo mudanças, coloca Lino em campo, coloca Javi Galán e coloca Ángel Correa. Vai mudando um pouco o jogo para tentar buscar o gol nos últimos minutos, uma característica desse Atlético de Madrid que tem encontrado gols no final das partidas. As substituições do Real Madrid deixam o Real Madrid mais defensivo e as do Atlético de Madrid proporcionam a que o time possa atacar melhor. Ángel Correa aparece depois de um passe de Javi Galán e marca o gol de empate já nos 94 minutos. Depois, ainda nos 98, lá quase no finalzinho, a gente tem a expulsão do Marcos Llorente por uma dura entrada no Lucas Vázquez e o jogo acaba terminando em empate. Destacar um pouco das palavras dos técnicos nas entrevistas coletivas. O Simeone pedindo para jogadores não provocarem a torcida para que casos como o que aconteceu no Metropolitano não voltem a acontecer, e o Ancelotti elogiando o árbitro que, por fim, acedeu ao protocolo de La Liga em casos como este, que devem ser os protocolos para outros tipos de caso também. O técnico do Real Madrid dizendo que não se arrepende das suas alterações e falando a respeito da jogada de Endrick. O Endrick entra na partida e tem um contra-ataque
no qual ele sai para o contra-ataque e uma das opções de passe não na mesma direção que ele tá, mas mais para trás, é pro Bellingham. E o Endrick toma a decisão de chutar no gol. Dessa vez a bola não entra. Perguntaram ao Ancelotti na entrevista coletiva sobre essa ação, a decisão do jogador brasileiro de chutar no gol, e o Ancelotti disse que o lance foi diferente do Stuttgart, que é verdade que ele poderia ter passado pro Bellingham, mas que ele não vai fazer da decisão do Endrick de chutar no gol um drama. O jogo termina com 5 cartões amarelos mais um cartão vermelho e um jogo que parecia que ia ser tranquilo até os 20 minutos do segundo tempo se transformou em um jogo com toda a tensão que se imaginava que teríamos desde o primeiro tempo. Um ponto para Atlético de Madrid e para Real Madrid, que não é de todo ruim, porque nessa rodada o Barcelona perdeu. O Barça continua na liderança do Campeonato Espanhol, mas as duas equipes de Madrid, segundo e terceiro, Real Madrid e Atlético de Madrid, recortam aí um ponto de vantagem que o Barcelona tinha. Agora o Real Madrid está com 3 pontos a menos que o Barcelona e o Atlético de Madrid 5 pontos a menos que o Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.